gente, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês mais um study vlog e dessa vez um study vlog estudando para uma prova online. E eu sempre trago o study vlog aqui, eu tô resolvendo matéria do EAD, mas dessa vez eu vou estudar para uma prova e eu vou estudar totalmente pelo tablet. E esse study vlog vai ser mais longo porque é um estudo, né? E daí eu não cortei muitas cenas que vocês falaram lá no Instagram, vocês gostam de study vlog mais longo. E eu tô estudando pelo tablet, aí eu tô grifando um material que o professor mandou pelo Shodo, que é um aplicativo de anotar em cima de PDFs, grifar, enfim. E eu tô estudando pelo método Pomodoro, que caso vocês estejam vendo aí, tem um temporizador na tela, que por algum motivo ele tá parado, eu devo ter relado nele sem querer, ele pausou. Mas eu tô estudando pelo método Pomodoro, que o método Pomodoro é estuda meia hora e pausa 5 minutos. Faz isso 4 vezes e daí depois uma pausa longa de 20 minutos. Eu não sei se o método Pomodoro é exatamente assim, eu já vi pessoas que falam que é 25 minutos e pausa 10, mas a Letícia do Sonhos de Letícia faz assim e eu vou fazer assim também, porque eu acho que é assim. Eu tava grifando aí o material que o professor mandou e eu não tenho um color code, eu só vou grifando na cor que eu quero mesmo ali na hora, do jeito que fica mais bonitinho. E eu anoto bastante também em cima do PDF, às vezes tem algumas palavras, alguns termos muito didáticos, daí eu pesquiso na internet, geralmente no Braille, de uma maneira mais traduzida assim, digamos assim, para um jeito que eu entenda melhor, descrevo para escrever no resumo dessa maneira que eu entendo melhor, para ficar mais fácil. E eu também, como ali eu tava usando marca-texto preto também, eu apago umas coisas que eu acho meio irrelevantes, que estão ali só para atrapalhar. Eu apago também com marca-texto preto. Enfim. Aí a primeira sessão do método Pomodoro já estava no fim e eu fiz a pausa de 5 minutos. Geralmente na pausa eu vou no banheiro, encho minha garrafa de água e fico olhando pro teto para dar uma descansada na mente. Voltando para os estudos, aí eu tava assistindo uma videoaula e anotando em cima do PDF do polígrafo, né, com material de estudos. E eu não fiz uma nova página, eu sempre faço tudo junto, para depois eu juntar no resumo e fazer o resumo mais completo possível. Eu assino o YouTube Premium, por isso que eu uso o YouTube no modo pop-up, mas tem aplicativos que também deixam o YouTube assim, e também dá para usar o YouTube no modo janela suspensa do tablet, ou modo tela dividida. Como quem me acompanha aqui no YouTube e no meu Instagram já sabe, inclusive se você é novo por aqui, se inscreva, me siga. Eu moro numa casa muito barulhenta, numa rua muito barulhenta, então eu sempre estudo escutando música, eu sempre escuto lo-fi, que é uma música muito boa, uma música tranquilinha, tipo essa que tá no fundo do vídeo. Como eu assino no YouTube Premium, eu também tenho como escutar o áudio do vídeo sem estar com o vídeo aberto, então eu sempre escuto uma rádio que é muito boa, só toca música boa lá, que é uma rádio ao vivo que tem no YouTube. Porém, agora eu tenho um Spotify Premium, tô escutando por lá, mas é o mesmo perfil, a quem atualiza aquela playlist de lo-fi é a mesma pessoa da rádio, então são as mesmas músicas e sério, é muito bom, recomendo. Aí eu já tinha terminado outra sessão de estudos e eu já tava no fim do meu intervalo de 5 minutos e eu coloquei essa ceninha aí nos meus stories que eu mostrei lá e eu já comecei o meu resumo. E eu comecei já com o tempo no 15, porque eu corto algumas partes que eu acho muito relevante, ou quando eu tô assistindo videoaula, porque é só olhando pra tela do tablet. E aí eu tava fazendo o resumo pelo Squid, que é um aplicativo muito bom de fazer anotação. Muita gente não gosta dele, mas eu gosto dele, eu prefiro muito mais que o Note Shelf. Para fazer esse resumo, eu uso a folha quadriculada branca A4 do Squid. Eu já disponibilizei ela lá no meu Instagram, caso vocês queiram. Também disponibilizei lá a folha preta, quadriculada e pontilhada, caso vocês queiram. Mas essa aí eu fiz a folha quadriculada mesmo. E eu dividi a folha em dois, para ficar duas colunas, que visualmente fica mais bonito e também fica bem organizado. E eu também aproveito mais espaço da folha. O título desse resumo eu fiz pelo Fonto, que aí eu vou fazer outro título que eu tenho que fazer, que é um subtítulo. Eu faço todos os títulos e subtítulos pelo Fonto, que é esse aplicativo aí muito bom. E eu já insiro ele como imagem no texto. E eu tô usando a configuração da caneta
3, com a pressão desligado caso alguém tenha interesse. E eu tô fazendo resumo todo verde porque a cor dessa matéria é verde. Tem um vídeo no canal explicando como eu faço meus resumos pelo tablet. E é basicamente desse jeito que eu tô fazendo esse resumo, porém eu tô usando com 2 colunas. Mas é basicamente igual aquele vídeo, caso vocês queiram assistir, tá no canal. Eu tô usando o modo tela dividida do tablet para fazer esse resumo, do lado show, do outro lado squid. E muita gente pergunta se por essa tela ser pequena não me incomoda usar o modo tela dividida fazer resumo. E não me incomoda nem um pouco, eu já me acostumei com o tamanho. E pergunta também da minha caneta, que caneta é essa que eu tô usando? É a minha S Pen, porém eu fiz uma adaptação nela para ficar mais confortável de escrever. E eu ensinei como eu fiz essa adaptação lá nos stories do Instagram, então caso vocês queiram ver, tá lá nos meus destaques. Esse resumo ficou muito bonitinho e eu vou publicar ele lá no meu Instagram quando eu publicar esse vídeo. Então, depois que terminar de assistir esse vídeo, corre lá pro meu Instagram, que é studies.bruno, e já curte a publicação, comenta, que eu vou ficar bem feliz. Esse estudo que eu tava fazendo, na verdade, é tipo uma recuperação da prova, porque eu fiz a prova, porém eu rodei, porque eu não estudei muito, eu fiz só tipo 1 hora de estudos e foi muito ruim, então eu rodei na prova e tá justo, né? Eu não estudei o suficiente e aí acabou de acabar o tempo do Pomodoro e eu tô estudando pra recuperação e eu fui bem na recuperação, tirei 50 de 70, então eu passei e já passei no primeiro bimestre em Química, graças a Deus. Eu fiz esse resumo em 2 colunas, porém eu adicionei outra coluna no meio entre essas 2 colunas, como eu vou fazer aí agora, para centralizar algumas coisas melhor, para ficar esteticamente mais bonito, porque vocês me conhecem, eu só consigo estudar por esse resumo bonito. Esse conteúdo aí que eu estava estudando era sobre quantidade de matéria de química, e esse estudo que eu fiz foi um estudo muito bom, diferente da prova. Na hora da prova eu só tinha estudado 1 hora, 1 hora não, umas 2 horas assim, mas eu fiz a prova, eu não sabia nada da prova, eu fiquei tipo, meu Deus. E nesse estudo aí eu sabia o que eu estava fazendo, eu não acertei todas as questões, obviamente, mas eu sabia o que eu estava fazendo em todas as questões, pelo menos. Para essa prova, quer dizer, recuperação no caso, né, eu estudei cerca de 2 sessões do Pomodoro, dando total de 4 horas, e eu acho suficiente, e eu fiz essas 2 sessões em 2 dias. Muita gente pergunta se fazer resumo pelo tablet demora muito, e eu não acho que até é bem mais rápido que fazer pelo papel, porque eu não perco tempo fazendo título, e fica bem mais bonito do que fazer pelo papel. Eu não sei se vocês repararam, mas aí eu tô com uma bolinha vermelha na tela, e essa bolinha eu tô com o fonto aberto no modo janela suspensa, porque é o aplicativo que eu faço meus títulos, e também eu tô com um navegador de internet para fazer alguma pesquisa, caso eu precisar algum termo, precisar alguma coisa que eu não tô entendendo direito. Porque muita gente acha que o resumo é só para ficar bonito, mas não, o resumo eu estudo enquanto eu tô fazendo resumo, eu entendo boa parte da matéria enquanto eu tô fazendo resumo, e eu sempre faço resumo pensando no futuro. Tipo, vou escrever isso aqui mesmo que eu já saiba, mas no futuro eu posso precisar desse resumo e vai estar aqui bem escrito, bem explicadinho. Então eu sempre penso no futuro enquanto eu tô fazendo resumo. E assim ficou o resultado desse resumo. Eu publiquei ele lá no meu Instagram, então curtam a fotinho que eu publiquei lá. E aí é outro dia e eu anotei num post-it os tempos do método Pomodoro para eu não me perder e fazer tempo a mais, tempo a menos. Eu anotei 4 bolinhas e conforme eu vou fazendo os tempos de meia hora, eu anoto nesse post-it. Aí eu tava abrindo a rádio de lo-fi que eu sempre escuto no YouTube, que é essa aí que tem a menininha estudando, que é um vídeo ao vivo. E só tem música boa nessa rádio. E eu já liguei o meu tempo ali e já abri o polígrafo, que tinha alguns exercícios que eu não tinha resolvido no outro dia, para resolver, para ver se eu fixei bem a matéria que eu tinha feito resumo no outro dia. Eu abri aí a calculadora no modo janela suspensa no tablet. E caso vocês não saibam como abrir modo tela dividida, modo janela suspensa, eu ensino tudo lá nos meus destaques do Instagram, caso vocês queiram saber.
e eu tô usando a calculadora porque para otimizar o meu tempo também, e também porque o professor deixa, então não tem problema. E eu tava fazendo a resolução desses exercícios pelo Shodo. Eu geralmente gosto de fazer pelo Squid, resolução de exercícios, toda a parte de escrita à mão eu gosto de fazer pelo Squid, que eu acho bem melhor. Porém, como isso aí era um polígrafo, um PDF que o professor mandou, eu fiz pelo Shodo porque eu já tinha feito as anotações pelo Shodo, então eu já fiz os exercícios tudo pelo Shodo. E o bom do Shodo é que ele fica salvo as anotações no próprio arquivo, ele não cria outro arquivo com as anotações, ele salva no arquivo original, então isso é muito bom que popa a memória do tablet para não criar tanto arquivo assim. Eu abria várias vezes o Squid com o meu resumo que eu tinha feito no outro dia, porque eu ainda não tinha entendido totalmente a matéria, então para resolver os exercícios eu abro bastante o Squid com o resumo, porque eu tenho ali o resumo e eu ainda tô aprendendo a matéria, então não tem problema. Primeira sessão do método Pomodoro desse dia feita, agora eu tenho a minha pausa 5 minutos e depois voltar aos estudos. Aí eu também estava resolvendo algumas questões que o professor mandou, que isso aí é um escaneamento de um livro dele, um livro didático, ele mandou pra gente, porque não tem como ter o livro didático da escola, né? E daí ele mandou o livro escaneado, e nesse livro aí tinha algumas questões, tinha algumas coisas, tipo de conteúdo mesmo, e essas questões são aquelas questões que tem bastante parte didática, bastante conteúdo nas questões, e eu anotava tudo, grifava, para depois eu adicionar no meu resumo. Eu tava aí também assistindo uma videoaula enquanto eu fazia essas anotações do livro, e eu tava usando o método janela suspensa para esse vídeo, porque ele, não sei, ele era gravado tipo ao comprido, não era tipo o tamanho normal, então eu usei o modo janela suspensa, não usei o do próprio YouTube, porque eu achei melhor. E eu anoto bastante aí, como vocês estão vendo. E para resolver os exercícios, eu sempre tento pegar o máximo de informação possível do exercício, porque geralmente essas questões de livros, assim, tem bastante parte didática nos exercícios, bastante conteúdo que eu posso adicionar no meu resumo. Isso é muito bom, inclusive a Letícia, do Sonhos de Letícia, tem um vídeo no canal dela ensinando como aproveitar os exercícios, estudar por exercícios, e é um vídeo muito bom, eu recomendo bastante para vocês. Eu conheço muita gente que gosta de resolver os exercícios depois fazer o resumo, eu sou o contrário, eu gosto de primeiro fazer o resumo depois resolver os exercícios. Aí, outra sessão do método Pomodoro já estava acabado, e sempre que eu tô, fazendo alguma coisa e acaba o tempo, eu anoto o que eu tava pensando em fazer, o que eu ia fazer. Ali eu coloquei para pesquisar alguns exercícios, e eu comecei a minha pausa. Agora eu comecei a assistir uma videoaula que tinha bastante exercícios, e eu decidi resolver junto com o professor esses exercícios. Eu resolvi pelo papel, porque esse vídeo é gravado ao comprido, então fica meio estranho de já o modo janela suspenso, o modo janela tela dividida. E também eu vi um monte de estabilo ali em cima da minha escrivaninha, e eu comprei um monte de estabilo no começo do ano, que eu nunca usei porque começou o EAD logo que começou o meu ano, então eu decidi usar um pouco esses estabilos, porque eu fiquei com vontade, mas dá pra eu fazer pelo tablet também, mas eu queria usar um pouco de papel, sei lá. Videoaula que tem exercícios e a resolução é tudo pra mim, é muito bom. Eu gosto sempre de, como aparece o exercício, eu já pauso e tento resolver, mesmo que eu saiba que eu vou errar, mas é muito bom porque tem a videoaula do professor explicando como fazer passo a passo o exercício. Isso me ajuda muito, sério, é muito bom. Essa videoaula aí é do YouTube, eu não me lembro o nome do canal, mas é uma videoaula do YouTube, e essa videoaula o professor mesmo mandou o link, então é basicamente o jeito que ele explicaria, eu acho, ou o jeito que ele acha mais adequado de explicar. Ele assistiu essa videoaula e mandou o link, e eu assisti essa videoaula, é muito boa, eu entendi uma grande parte do conteúdo por essa videoaula, e eu não assino nenhuma plataforma de videoaulas, porque eu não tenho dinheiro também, e eu também não acho muito necessário por agora, porque
porque agora eu só tô estudando pra escola mesmo, não tô estudando pra vestibular nem nada. Mas quando eu começar a estudar pra vestibular, eu acho que eu vou assinar alguma plataforma. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva aqui no canal aqui embaixo se ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, ative o sininho. Me siga lá no meu Instagram, que é studies.bruno. Então é isso, um beijo e tchau.